não fosse por uma coisa. Ele agiu. Apaixonado por seu novo propósito e energizado por uma prioridade que o preenchia, Scrooge se levantou e foi à luta. Ações produtivas transformam vidas. Vamos ser produtivos. Nunca será ouvido em filmes conforme a cavalaria sobe o morro. Não é a primeira escolha de um treinador, gerente ou general para um grito de guerra cujo intuito é suscitar profunda emoção e inspirar tropas. Não é o que uma pessoa diz a si mesma ao respirar fundo e mergulhar num desafio ou enfrentar uma competição. E Dickens nunca fez Scrooge pronunciar essas palavras enquanto ele assumia o comando de sua vida transformada. Entretanto, produtivo é exatamente o que ele era, e não há palavra melhor para descrever o que você deseja ser quando o resultado é importante. Estamos sempre fazendo algo. Trabalhando, jogando, comendo, dormindo, levantando-nos, sentando-nos, respirando. Se estamos vivos, estamos fazendo algo. Ainda que não estejamos fazendo nada, o nada também conta. A cada minuto de cada dia, a questão não é se estaremos fazendo alguma coisa, mas o que será essa coisa que faremos. Às vezes isso não importa, mas às vezes sim. E quando importa, define nossa vida mais do que qualquer outra coisa. No fim das contas, construir uma vida de resultados extraordinários resume-se simplesmente a conseguir o máximo daquilo que você faz, quando o que você faz é importante. Viver com produtividade produz resultados extraordinários. Sempre que falo em produtividade, começo perguntando: que tipo de sistema de organização de tempo vocês usam? As respostas são tantas quanto o número de pessoas na sala. Calendário de papel, calendário eletrônico, agendas. Fico só escutando. Depois pergunto: por que você escolheu esse método? Os motivos citados vêm em todos os formatos, tamanhos, cores, preços e critérios possíveis. Mas os alunos, invariavelmente, descrevem o formato, não a função. Falam sobre o que são e não como funcionam. Então, quando digo: que ótimo, mas que tipo de sistema vocês usam? A resposta é sempre a mesma. O que quer dizer? Bem, se todo mundo tem a mesma quantia de tempo, e no entanto alguns ganham mais que outros, pergunto: podemos dizer, portanto, que como usamos nosso tempo determina quanto dinheiro ganhamos? Todos sempre concordam, e eu continuo. Se isso é verdade, se tempo é dinheiro, então o melhor critério para descrever um sistema de organização de tempo é justamente a quantia de dinheiro que ele gera. Assim, acham que estão usando o sistema de 10 mil por ano? O de 20 mil? O de 50, 100 ou 500 mil? Alguém está usando o sistema de mais de 1 milhão? Silêncio. Até que, inevitavelmente, alguém pergunta: como vou saber? Ao que respondo: quanto você ganha? Se o dinheiro é uma metáfora para a produção de resultados, então fica claro que um sistema de organização do tempo de sucesso pode ser julgado pela produtividade que gera. Uma coisa estranha sobre a minha vida é que eu nunca trabalhei para ninguém que não fosse milionário ou que não acabasse virando um. Não determinei que fosse assim, mas aconteceu. E o mais importante que aprendi com essas experiências foi que as pessoas mais bem-sucedidas são as mais produtivas. Pessoas produtivas concluem mais atividades, alcançam melhores resultados e ganham muito mais que as demais. Fazem isso porque devotam o máximo de tempo a serem produtivas, fazendo sua prioridade top sua única coisa. Situam sua única coisa num bloco de tempo e protegem esses blocos com afinco. Juntam os pontinhos, percebendo a conexão entre trabalhar consistentemente dentro dos blocos de tempo e os resultados extraordinários que buscam. Blocos de tempo. Dia, substantivo masculino. Período de 24 horas, geralmente mal gastas. Ambrose Bierce. Costumo dizer que venho de uma longa linhagem de pessoas letárgicas. Afirmar isso é legal para descontrair, mas é verdade. Às vezes penso que meus genes devem ter mais a ver com a tartaruga do que com a lebre. Por outro lado, algumas das pessoas com as quais trabalho foram tão abençoadas com energia que chegam a vibrar. Incrível! Elas conseguem trabalhar por muito tempo, por períodos extensos, sem se cansar. Quando tento ir atrás, em menos de uma semana, meu corpo simplesmente entra em colapso. Descobri que não importa quanto eu me esforce, não posso usar mais tempo como uma forma de fazer mais. Meu corpo simplesmente não aguenta. Então, dada a minha restrição, tive que encontrar um jeito de ser muito produtivo nas horas que consigo cumprir. A solução? Blocos de tempo. A maioria das pessoas pensa que nunca existe limite de tempo para ser bem-sucedido, mas há quando você o separa em blocos. Blocos de tempo são uma ferramenta boa para resultados no manejo e uso do tempo. É um jeito de garantir que o que precisa ser feito seja feito. Alexander Graham Bell disse: concentre todos os seus pensamentos no trabalho que tem em mãos. Os raios de sol não queimam enquanto você não os foca. Colocar o tempo em blocos foca sua energia e a centraliza no seu trabalho mais importante. É a ferramenta mais poderosa da produtividade. Então, vá até o seu calendário e divida em blocos todo o tempo necessário para concluir sua única coisa. Se é uma atividade momentânea, divida em blocos as horas e os dias adequados. Se for algo regular, divida em blocos o horário adequado do dia, de forma que se torne um hábito. O restante, outros projetos, papelada, e-mails, ligações, correspondência, reuniões e tudo mais, tem de esperar. Quando você divide o tempo em blocos assim, está criando o dia mais produtivo possível de um modo que pode repetir-se diariamente para o resto da vida. Infelizmente, se você é como a maioria das pessoas, seu dia típico deve se parecer com um daqueles gráficos que vão diminuindo, e você se encontra com menos e menos tempo para focar no que importa mais. O dia das pessoas mais produtivas é completamente diferente. Se resultados desproporcionais vêm de uma atividade, então você deve dar tempo desproporcional a essa atividade. Todo dia faça a pergunta foco para seu tempo em blocos. Hoje, qual é a única coisa que posso fazer para minha única coisa, de modo que ao fazê-la, o restante se torna mais fácil ou desnecessário? Quando encontrar a resposta, você passará a fazer a coisa mais importante automaticamente. É assim que os resultados se tornam extraordinários. Os que fazem isso, pelo que vejo, são os que não apenas se tornam os maiores realizadores, mas também os que têm mais oportunidades na carreira. Aos poucos, mas consistentemente, tornam-se reconhecidos na organização por sua única coisa, e desse modo, insubstituíveis.
No fim das contas, ninguém nem pode imaginar ou tolerar o custo de perdê-los. O oposto é igualmente verdadeiro, pelo visto, para aqueles que se perdem na terra do restante. Assim que você acabar de fazer a sua única coisa do dia, pode devotar o restante dele para as outras coisas. Basta usar a pergunta foco para identificar sua próxima prioridade e dar a essa tarefa o tempo que ela merece. Repita essa técnica até chegar ao fim de seu dia de trabalho. Concluir o restante pode ajudá-lo a dormir bem à noite, mas não é provável que lhe renda uma promoção. Os blocos de tempo funcionam com base na premissa de que um calendário marca os compromissos, mas não liga para seu teor. Então, quando você sabe qual é a sua única coisa, marque um compromisso consigo para fazê-la. Diariamente, grandes vendedores fecham negócios, grandes programadores programam e grandes artistas pintam. Pegue qualquer profissão ou cargo para completar a frase. Grande sucesso aparece quando devotamos tempo diariamente para ser grandiosos. Para conseguir resultados extraordinários e vivenciar a grandiosidade, divida em blocos as 3 coisas na seguinte ordem. 1. Um bloco para seu tempo livre. 2. Um bloco para sua única coisa. 3. Um bloco para planejar seu tempo. 1. Um bloco para seu tempo livre. Pessoas extraordinariamente bem-sucedidas começam o ano fazendo uma pausa para planejar o tempo livre. Por quê? Elas sabem que vão precisar e que podem pagar. Na verdade, gente de sucesso enxerga seu tempo como dividido entre as férias. Por outro lado, os mal-sucedidos não reservam tempo para descansar porque não acham que merecem ou que vão poder pagar. Planejando seu tempo de folga de antemão, você está, na realidade, organizando seu tempo de trabalho em torno do de descanso, em vez do contrário. Está também avisando a todos com antecedência quando estará fora para que possam planejar de acordo. Quando você tem a intenção de ser bem-sucedido, começa protegendo o tempo necessário para recarregar as baterias e se recompensar. Tire folgas. Organize fins de semana prolongados e longas viagens e embarque. Você voltará mais descansado, mais relaxado e mais produtivo. Tudo precisa de descanso para funcionar melhor, e com você não é diferente. Descansar é tão importante quanto trabalhar. Há poucos exemplos de gente de sucesso que viola essa regra, mas não nos espelhamos neles. Essas pessoas conseguiram sucesso apesar do pouco descanso e recarga que tiveram, não por causa disso. 2. Um bloco para sua única coisa. Depois de ter separado um bloco para seu tempo livre, separe outro para sua única coisa. Sim, foi isso mesmo que você leu. Seu trabalho mais importante vem em segundo lugar. Por quê? Porque não há como sustentar o sucesso com felicidade na sua vida profissional se você negligencia o tempo que tem para recreação ou recriação no trocadilho. Reserve um bloco para seu tempo livre, depois planeje o tempo para sua única coisa. As pessoas mais produtivas, as que vivenciam resultados extraordinários, organizam o dia em torno da única coisa. O compromisso mais importante a cada dia é consigo mesmas, e elas nunca faltam. Se concluem a única coisa do dia antes do tempo, não necessariamente encerram as atividades. Elas usam a pergunta foco para descobrir o que podem fazer com o tempo que restou. De modo similar, se existe um objetivo específico para a única coisa, elas o concluem independente do tempo. Em A Geography of Time, uma geografia do tempo, Robert Levine aponta que a maioria das pessoas trabalha no tempo do relógio. São 5 horas, até amanhã, enquanto outras trabalham no tempo do fato. Meu trabalho acaba quando acaba. Pense nisso. O fazendeiro não pode passar a régua sempre na mesma hora. Ele só vai para casa depois que as vacas foram ordenhadas. O mesmo vale para qualquer cargo no qual os resultados são importantes. As pessoas mais produtivas trabalham no tempo do fato. Não param enquanto não terminam sua única coisa. Dia, substantivo masculino. Período de 24 horas, geralmente mal gastas. Ambrose Bierce. A receita para que isso funcione é organizar os blocos de tempo do seu dia o mais cedo possível. Dê a si mesmo de 30 minutos a 1 hora para cuidar das prioridades da manhã. Depois siga para sua única coisa. Recomendo blocos diários de 4 horas. Não errei na digitação. Repito, 4 horas por dia. Honestamente, isso é o mínimo. Se puder fazer mais, então faça. Em On Writing, sobre escrever, Stephen King descreve seu fluxo de trabalho. Minha agenda é super limpa. As manhãs são a hora das novidades, o texto do momento. As tardes para sonecas e cartas. As noites para ler, ficar com a família, ver jogos dos Red Sox na TV e quaisquer revisões que não possam esperar. Basicamente, as manhãs são meu horário principal para escrever. 4 horas por dia pode ser mais assustador que os livros do King, mas não há como contestar seus resultados. Stephen King é um dos escritores mais bem-sucedidos e prolíficos de nosso tempo. Sempre que conto essa história, alguém me diz: bom, claro, para o Stephen King é fácil. Ele é o Stephen King. Ao que eu só respondo: acho que a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: ele consegue fazer isso porque é o Stephen King, ou ele é o Stephen King porque faz isso? Essa minha fala sempre encerra a discussão. Como tantos outros escritores de sucesso, no começo da carreira, King tinha de encontrar blocos de tempo onde podia. De manhã, à noite, até no horário do almoço, porque seu emprego não dava espaço para as ambições que almejava para a vida. Assim que os resultados extraordinários começaram a aparecer e King passou a viver do que ganhava com sua única coisa, ele pôde mudar seus blocos de tempo e torná-los mais sustentáveis. Uma assistente executiva de nossa equipe recentemente começou a dividir grandes blocos de tempo para um projeto. Foi estressante no início. Ela vivia sendo interrompida. Alertas de e-mail pipocavam, apareciam colegas, membros da equipe demandavam sua atenção constantemente. E nada disso eram distrações. Era o trabalho dela. No fim das contas, ela teve de pegar emprestado um notebook e reservar uma sala de conferência para fugir de pedidos que chegavam e das demandas diversas nada urgentes. Em coisa de uma semana, todos se acostumaram com o fato de que por períodos de tempo regulares, ela não estaria acessível. Eles se ajustaram. Levou só uma semana. Nem um mês, nem um ano. Uma semana. As reuniões foram reagendadas e a vida seguiu seu curso. E ela teve um salto na produtividade. Não importa quem você seja, blocos grandes de tempo funcionam.
O artigo de 2009 de Paul Graham, Maker's Schedule, Manager's Schedule, Agenda do Criador, Agenda do Gerente, sublinha a necessidade de grandes blocos de tempo. Graham, um dos fundadores da inovadora firma de capital de risco, Y Combinator, argumenta que a cultura de negócios comum fica no caminho da própria produtividade devido à maneira tradicional com a qual as pessoas organizam seu tempo, ou como este lhes é organizado por alguém. Graham divide todo o trabalho em 2 baldes. Criador, faz ou cria, e gerente, supervisiona ou dirige. O tempo criador requer grandes blocos do relógio para escrever códigos, desenvolver ideias, gerar vantagem, recrutar pessoal, produzir produtos ou executar projetos e planos. Esse tempo tende a ser visto como incrementos de meio período. O tempo gerente, por outro lado, é dividido em horas. Esse tempo tipicamente faz as pessoas pularem de reunião em reunião. E porque aqueles que supervisionam ou dirigem têm poder e autoridade, estão em posição de fazer todo mundo ressoar na mesma frequência. Isso pode criar grandes conflitos, se quem precisa de tempo criador é chamado para reuniões em horas inadequadas, destruindo os mesmos blocos de tempo de que precisam para levar a si mesmos e a companhia para frente. Graham assimilou as conclusões que vieram desse insight, criando uma cultura empresarial na Y Combinator que agora funciona quase exclusivamente em agenda do tipo criador. Todas as reuniões são centradas no fim do dia. Para vivenciar resultados extraordinários, seja um criador de manhã e um gerente à tarde. Seu lema é única e feita. Mas, se você não divide o tempo em blocos diariamente para fazer sua única coisa jamais se tornará uma coisa feita. 3. Um bloco para planejar seu tempo. A última prioridade que você coloca em blocos é a hora de planejar, momento quando você reflete sobre onde está e aonde quer ir. Para planejamento anual, agende esse tempo longe o bastante no ano para que você tenha noção da sua trajetória, mas não tão longe a ponto de perder o começo do ano seguinte. Dê uma olhada em seus objetivos para algum dia e nos dos próximos 5 anos, pensando no progresso que você precisa fazer no ano seguinte para manter-se em curso. Pode até acrescentar novos objetivos, revisitar os antigos ou eliminar algum que não mais reflita seu propósito ou prioridades. Reserve 1 hora por semana para revisar seus objetivos anuais e mensais. Primeiro, pergunte o que precisa acontecer neste mês para que você esteja em dia com seus objetivos anuais. Depois, pergunte o que precisa acontecer na semana para que você esteja em dia com seus objetivos mensais. Basicamente, você está perguntando: baseado em onde estou agora, qual é a única coisa que preciso fazer esta semana para me manter em dia com o meu objetivo mensal e para que meu objetivo mensal esteja em dia com o meu objetivo anual? Assim, você está alinhando os dominós. Decida o tempo de que você vai precisar para essa atividade e reserve-o em seu calendário. Na realidade, pode-se dizer que quando você reserva um bloco para a hora de planejar, está organizando o tempo usado para organizar o tempo. Pense nisso. Em julho de 2007, o programador Brad Isaac compartilhou um segredo de produtividade que ele, declaradamente, tomou do comediante Jerry Seinfeld. Antes de este se tornar conhecido em cada lar dos Estados Unidos e de fazer turnês regularmente, Isaac o encontrou num clube de comédia e lhe pediu conselhos para ser um comediante melhor. Seinfeld disse que a receita era escrever piadas. Dica: essa era a única coisa dele, todo dia. E o jeito que ele inventou para conseguir fazer isso foi pendurar um grande calendário anual na parede e depois colocar um X vermelho cruzando todo dia em que ele trabalhava em sua arte. Depois de alguns dias, você cria uma corrente, disse Seinfeld. Continue e a corrente vai crescer mais a cada dia. Você gostará de ver a corrente, principalmente depois de passadas algumas semanas. Seu único trabalho é não quebrá-la. Não quebre a corrente. O que adoro no método de Seinfeld é que ele está de acordo com tudo que sei ser verdade. É simples. Baseia-se em fazer uma única coisa e ela cria seu próprio momentum. Você pode um dia olhar para o calendário e ficar admirado. Como pude me comprometer com isso durante o ano todo? Mas o sistema é pensado para trazer o objetivo mais importante para o agora, simplesmente focando em marcar o próximo X. Como dizia Walter Elliott, a perseverança não é uma corrida de longa distância. São várias corridas de curta distância, uma após a outra. Conforme você conclui essas corridas curtas e cria uma corrente, tudo vai ficando mais fácil. Momentum e motivação começam a tomar conta. Existe magia em derrubar seu dominó mais importante dia após dia. Tudo que você tem de fazer é evitar quebrar a corrente um dia por vez, até que gere um hábito novo e forte em sua vida. O hábito de separar tudo em blocos de tempo. O método dos blocos de tempo parece simples. E é mesmo, se você protegê-los. Proteja seus blocos de tempo. Para que os blocos de tempo realmente funcionem, eles devem ser protegidos. Embora dividir o tempo não seja difícil, proteger o que você dividiu é. O mundo não conhece o propósito nem as prioridades que você tem, e não se responsabiliza por eles. Mas você sim. Então é seu trabalho proteger seus blocos de tempo de todos aqueles que não sabem o que mais importa para você, além de protegê-los de si mesmo quando se esquecer de sua importância. O melhor jeito de proteger seus blocos de tempo é adotar a ideia de que eles não podem ser alterados. Então, quando alguém tentar alugá-lo por mais tempo, apenas diga: desculpe, já tenho um compromisso nessa hora, e ofereça opções. Se a pessoa ficar desapontada, você pode até se compadecer, mas não ceda. Pessoas em busca de resultados extraordinários, as mesmas pessoas de quem mais se demanda tempo, fazem isso todo dia. Elas mantêm o compromisso mais importante. A parte mais difícil é navegar no mar de muita demanda. Como dizer não a alguém importante? Seu chefe, um cliente-chave, sua mãe, que lhe pede alguma coisa com urgência. Um jeito é dizer sim e depois perguntar: se eu puder fazer isso até determinado tempo no futuro, tudo bem? Em geral, esses pedidos se referem mais à necessidade de passar uma tarefa adiante do que vê-la feita imediatamente. Então, quem pede em geral só quer saber se ela vai ser feita. Às vezes, o pedido é real, precisa ser feito na hora, e você tem de largar o que está fazendo e atender-lhe. Nessa situação, siga esta regra. Se apagar, tem de substituir. E reagende imediatamente esse bloco de tempo. Então, lá está você,
Se já está se sentindo cobrado demais, trabalhando demais, pode parecer incrivelmente desafiador ater-se a um bloco de tempo. Pode ser difícil imaginar como tudo mais será feito quando tanto tempo é reservado para a única coisa. A receita é internalizar totalmente a queda de dominós que acontecerá quando sua única coisa for feita, e lembrar-se de que tudo mais que você tiver que fazer será mais fácil ou desnecessário. Quando comecei a separar o tempo em blocos, a coisa mais eficiente que fiz foi pendurar uma folha de papel com os dizeres: até que minha única coisa seja feita, tudo mais é distração. Tente. Pendure essa folha onde você e os outros possam vê-la. Depois faça disso o mantra que dirá a si mesmo e a todos. Com o tempo, todos começarão a entender como você trabalha e o ajudarão. Aguarde e confie. A última coisa que pode derrubar você do bloco de tempo é não conseguir liberar a mente. Dia sim, dia não, o maior desafio a ser superado pode ser sua própria necessidade de fazer outras coisas em vez da sua única coisa. A vida não se simplifica no momento em que você simplifica seu foco. Há sempre outras coisas gritando para serem feitas. Sempre. Então, quando as coisas pipocarem na sua mente, apenas escreva uma lista de tarefas e volte ao que deveria estar fazendo. Em outras palavras, engane sua mente. Depois, tire a folha do caminho e da sua cabeça até que chegue a hora de fazer essas coisas. No fim das contas, há diversas formas pelas quais seus blocos de tempo podem ser sabotados. Aqui seguem 4 formas garantidas de combater distrações e manter os olhos na sua única coisa. 1. Construa um QG. Encontre um local para trabalhar que o afaste do caminho das distrações e interrupções. Se você tem um escritório, arranje uma plaquinha de não perturbe. Se no local há paredes de vidro, instale cortinas. Se você trabalha num cubículo, consiga permissão para erguer uma tela de separação. Se necessário, mude de lugar. O imortal Ernest Hemingway mantinha uma estrita rotina de escrita que começava às 7 todo dia, no quarto dele. Dan Health, o mortal, mas ainda imensamente talentoso escritor de administração, comprou um notebook velho, deletou todos os navegadores e, por precaução, deletou os drivers de rede sem fio. E levava sua máquina do tempo até um café para evitar distrações. Entre os dois extremos, você poderá apenas encontrar uma sala disponível e simplesmente fechar a porta. 2. Faça provisões. Mantenha suprimentos, materiais, lanche e bebida em mãos e, a não ser para ir ao banheiro, evite deixar seu QG. Uma simples ida à máquina de café pode atrapalhar seu dia, caso encontre alguém querendo tornar você parte do dia dele. 3. Evite as minas. Desligue o telefone, feche a caixa de e-mails e saia do navegador de internet. Seu trabalho mais importante merece 100% da sua atenção. 4. Recrute apoio. Conte às pessoas que mais o procuram o que está fazendo, informando-as de quando estará disponível. É incrível como as pessoas se adaptam quando enxergam o todo e sabem o momento em que podem falar com você. Se ainda assim você continua num cabo de guerra para conseguir dividir o tempo em blocos, então use a pergunta foco. Qual é a única coisa que posso fazer para proteger meus blocos de tempo todo dia, de modo que ao fazê-la, o restante se torne mais fácil ou desnecessário? Boas ideias. 1. Ligue os pontinhos. Resultados extraordinários tornam-se possíveis quando o local aonde você quer chegar está completamente alinhado com o que você faz no dia. Ligue seu propósito e permita que essa clareza dite suas prioridades. Com as prioridades claras, o único curso lógico é pôr mãos à obra. 2. Coloque sua única coisa num bloco de tempo. O melhor jeito de fazer sua única coisa acontecer é marcar encontros regulares consigo mesmo. Organize os blocos bem cedo e faça grandes blocos, nada menos do que 4 horas. Pense assim: se seus blocos de tempo fossem a julgamento, seu calendário conteria provas suficientes para condená-lo. 3. Proteja seus blocos de tempo a todo custo. Blocos de tempo funcionam apenas quando seu mantra é: nada nem ninguém tem permissão para me distrair da minha única coisa. Infelizmente, essa resolução não vai impedir que o mundo tente. Então seja criativo quando puder e firme quando precisar. Seu bloco de tempo é o encontro mais importante do dia. Portanto, você tem de fazer o que for necessário para protegê-lo. As pessoas que alcançam resultados extraordinários não o fazem trabalhando mais horas. Elas o fazem concluindo mais coisas nas horas em que trabalham. Dividir o tempo em blocos é uma coisa. Dividir o tempo em blocos produtivos é outra. 16. Os 3 compromissos. Ninguém que algum dia deu seu melhor se arrependeu disso. George Halas. Alcançar resultados extraordinários dividindo o tempo em blocos requer 3 compromissos. Primeiro, você precisa adotar a mentalidade de alguém que busca a maestria. A maestria é um compromisso para tornar-se o melhor possível. Então, para alcançar resultados extraordinários, você deve aceitar o esforço que isso representa. Segundo, é preciso procurar constantemente as melhores maneiras de fazer as coisas. Nada é mais inútil e frustrante do que fazer seu melhor usando uma técnica que não irá produzir resultados de acordo com seus esforços. E finalmente você deve estar disposto a ocupar-se em fazer tudo o que pode para alcançar sua única coisa. Viva segundo esses compromissos e você terá a chance de vivenciar o extraordinário. Os 3 compromissos com sua única coisa. 2. Mude de E para P. 3. Viva o ciclo de responsabilização. 1. Siga o caminho da maestria. Maestria não é apenas uma palavra qualquer. Ela é crucial no que tange a alcançar resultados extraordinários. Pode parecer muito intimidante logo de cara, mas quando você consegue enxergar a maestria como um caminho a seguir em vez de um destino ao qual chegar, ela começa a parecer acessível e conquistável. Muitos entendem que a maestria é um resultado final, mas em essência, ela é uma forma de pensar, um jeito de agir e uma jornada a vivenciar. Quando você escolhe dominar a coisa certa, então buscar a maestria nesse quesito tornará todo o resto mais fácil ou desnecessário. É por isso que decidir o que você quer dominar é tão importante. A maestria tem um papel-chave na queda de dominós.
Acredito que a visão saudável da maestria significa dar o melhor de si para tornar-se o melhor possível no seu trabalho mais importante. O caminho é aquele de alguém que aprende e reaprende o básico, numa jornada sem fim, uma eterna busca por maiores experiência e expertise. Pense assim. Lutadores faixa branca sabem os mesmos movimentos básicos de karatê que os faixa preta. Eles apenas não praticaram o bastante para ser capazes de executá-los tão bem. A criatividade que vemos no nível da faixa preta vem do domínio dos fundamentos da faixa branca. Uma vez que sempre existe outro nível a conquistar, você é um mestre naquilo que sabe e um aprendiz naquilo que ainda não sabe. Em outras palavras, tornamos-nos mestres do que ficou para trás e aprendizes do que está por vir. É por isso que a maestria é uma jornada. Alex Van Halen disse que enquanto ele saía à noite, o irmão Ed ficava no quarto praticando guitarra, e quando ele voltava horas depois, Ed estava no mesmo lugar, ainda praticando. A jornada da maestria é assim, nunca termina. Em 1993, o psicólogo Kay Anders Ericsson publicou The Role of the Deliberate Practice in the Acquisition of the Expert Performance, o papel do treinamento deliberado na aquisição da execução especialista, no periódico Psychological Review. Como benchmarking na compreensão da maestria, esse artigo desmereceu a ideia de que um expert é alguém talentoso, nascido com o dom ou até mesmo um prodígio. Ericsson basicamente nos deu o primeiro insight sobre a maestria e concebeu a ideia da regra das 10.000 horas. Sua pesquisa identificou um padrão comum de treinamento regular e deliberado ao longo dos anos em profissionais de elite que fez deles o que são, a elite. Em um estudo, grandes violinistas haviam se destacado dos demais por terem acumulado mais de 10.000 horas de estudo aos 20 anos de idade. Daí veio a regra. Muitos profissionais de elite completam sua jornada em cerca de 10 anos, o que, se fizermos as contas, refere-se a uma média de 3 horas de treinamento deliberado por dia, todos os dias, 365 dias por ano. Agora, se a sua única coisa tem a ver com seu trabalho e você cumpre 250 dias de trabalho por ano, 5 dias por semana, 50 semanas, para manter em dia sua jornada em busca da maestria, você precisa de uma média de 4 horas por dia. Já ouviu falar nesse número? Não é um número qualquer, é a quantidade de tempo que você precisa separar num bloco de cada dia para fazer sua única coisa. Mais do que tudo, a expertise depende das horas investidas. Michelangelo disse certa vez, se as pessoas soubessem quanto trabalho duro dediquei para conseguir minha maestria, ela não pareceria nem um pouco incrível. A ideia é óbvia. Gastar tempo com algo, com o tempo, acaba sempre superando o talento. Não basta anotar. É preciso pôr em prática e organizar seus blocos de tempo. Quando você se comprometer a colocar sua única coisa num bloco, lembre-se de abordá-la com uma mentalidade de busca pela maestria. Isso lhe dará a melhor oportunidade de ser o mais produtivo possível e, finalmente, o melhor que puder. E o mais interessante, quanto mais produtivo você for, mais chances terá de receber benefícios adicionais que, do contrário, deixaria passar. A busca pela maestria traz recompensas. Conforme você progride no caminho em busca da maestria, tanto sua autoconfiança quanto sua capacidade para o sucesso crescem junto. Você vai descobrir que o caminho para a maestria não é diferente de quando você pula de uma busca para outra. E esta pode ser uma deliciosa surpresa. Doar-se em prol da maestria em uma única coisa funciona como plataforma para e acelera o processo de fazer outras coisas. Conhecimento gera conhecimento, e habilidades constroem-se sobre habilidades. É o que faz os dominós futuros caírem mais facilmente. A maestria sempre oferece algo por ser um caminho sem fim. Em seu importantíssimo livro Mastery, Maestria, George Leonard conta a história do Jigoro Kano, o criador do judô. De acordo com a lenda, conforme Kano se aproximava da morte, ele chamou seus discípulos mais próximos e pediu-lhes que fosse enterrado com a faixa branca. O simbolismo não se perdera. O maior representante daquela arte marcial abraçou o emblema de iniciante para sua vida e além, porque para ele, a jornada do aprendiz bem-sucedido nunca terminava. Organizar o tempo em blocos é essencial para a maestria, e a maestria é essencial para organizar o tempo. Essas duas coisas andam de mãos dadas, e quando faz uma, você está fazendo a outra. 2. Mude de E para P. Quando trabalho com executivos top, costumo perguntar-lhes, você está fazendo isso apenas para ser o melhor que pode, ou está fazendo isso para fazer o melhor que pode ser feito? Embora não se trate de pegadinha, as pessoas piram. Muitos percebem que, embora estejam empenhando seus melhores esforços, não estão fazendo o melhor que pode ser feito porque não estão dispostos a mudar o que estão fazendo. O caminho para a maestria é a combinação de não apenas fazer o melhor que você pode, mas também o melhor que pode ser feito. Melhorar continuamente o jeito com que você faz algo é crucial para conseguir o melhor de seus blocos de tempo. Chama-se mudar de E para P. Quando saímos da cama de manhã e começamos o dia, fazemos isso de 2 modos. Empreendedor, E, ou proposital, P. O empreendedor é nossa técnica natural. É ver algo que queremos fazer ou que precisa ser feito e correr ao encontro dele com entusiasmo, energia e habilidades naturais. Não importa a tarefa, toda habilidade natural tem um teto de realização, um nível de produtividade e sucesso limitado. Dê um martelo para algumas pessoas e elas se tornam carpinteiros instantaneamente. Se deram para mim, só vou machucar o dedo. Em outras palavras, algumas pessoas podem usar com naturalidade um martelo extremamente bem, com instrução ou treinamento mínimo, mas existem aquelas que, como eu, atingem o limite de realização assim que seguram um. Se o resultado de seus esforços for aceitável em qualquer nível de realização que você alcançar, basta comemorar e seguir em frente. Mas, quando você lida com sua única coisa, qualquer limite de realização deve ser desafiado, e isso requer uma abordagem diferente, a abordagem proposital. Pessoas muito produtivas não aceitam as limitações de suas abordagens naturais como palavra final em seu sucesso. Quando atingem o limite de realização, procuram novos modelos e sistemas, melhores maneiras de fazer as coisas para que possam superá-lo. Hesitam apenas tempo suficiente para examinar suas opções, escolher a melhor, voltando depois ao que faziam. Peça a um empreendedor que corte um pouco de lenha e ele vai colocar o machado nos ombros e seguir direto para a mata.
Por outro lado, o proposital pode perguntar: onde arranjo uma serra elétrica? Com uma mentalidade P, você pode superar limites e realizar coisas muito acima de suas habilidades naturais. Basta estar disposto a fazer o que for preciso. Você não pode estabelecer limites naquilo que faz. Tem de estar aberto a novas ideias e novos jeitos de fazer as coisas se quer ultrapassar limites na vida. Conforme você percorrer o caminho para a maestria, vai se encontrar continuamente desafiado a fazer coisas novas. A pessoa proposital segue a simples regra de que um resultado diferente requer fazer algo diferente. Faça disso seu mantra e ultrapassar limites se tornará possível. Muitas pessoas alcançam um nível de performance razoável e param de tentar melhorar. As que buscam a maestria evitam essa conduta, elevando seus objetivos constantemente, desafiando-se a ultrapassar o limite do momento, sendo eternas aprendizes. É o que o escritor e campeão de memorização Joshua Foer chamou de platô OK. Ele ilustrou a ideia com o exemplo da digitação. Se o tempo de prática fosse a única coisa importante, ao longo de nossas carreiras, com os milhões de memorandos e e-mails que digitamos, todos nós progrediríamos do caçar milho mais desengonçado para 100 palavras por minuto. Mas isso não acontece. Atingimos um nível de habilidade que consideramos aceitável e simplesmente desligamos a função aprendizado. Entramos em piloto automático e paramos num dos mais comuns limites de realização. Alcançamos o platô OK. Assim que você busca resultados extraordinários, aceitar o platô OK ou qualquer outro limite de realização não é legal quando se trata da sua única coisa. Quando queremos ultrapassar tetos e limites, existe apenas uma maneira. P. Nos negócios e na vida, todos começamos de maneira empreendedora. Buscamos uma coisa com nosso nível momentâneo de habilidades, energia, conhecimento e esforço. Resumindo, tudo que vem fácil. Acessar as coisas no modo é confortável por parecer natural. É o que somos no momento e como gostamos de fazer as coisas. Mas é também limitante. Quando é nossa única abordagem, criamos limites artificiais para o que podemos realizar e quem podemos ser. Se trabalhamos em cima de algo com o modo e damos de cara com o nosso limite de realização, ficamos apenas quicando nele, repetidamente. Isso continua até nos frustrarmos. Nesse ponto, resignamos-nos, acreditando ser esse o único resultado que poderemos ter. Em geral, acabamos então procurando pastos mais verdes, ou seja, atividades mais fáceis, confortáveis e promissoras. Quando pensamos ter atingido o máximo de nosso potencial numa situação, começar tudo de novo nos parece ser o jeito certo de seguir adiante. O problema é que isso se torna um ciclo vicioso, no qual passamos para o projeto seguinte com entusiasmo, energia, habilidades naturais e esforço renovados, até que outro limite nos restringe, e a frustração e a resignação se instalam novamente. E então seguimos, como você pode adivinhar, para pastos ainda mais verdes. Adote o modo P e as coisas mudam de figura. Mesmo quando você atinge o limite aparente, a abordagem proposital afirma: ainda estou comprometido com o crescimento. Então, quais são minhas opções? Em seguida, use a pergunta foco para selecionar, dentre essas alternativas, a próxima coisa a fazer. Pode ser seguir um novo exemplo, arranjar um novo sistema, ou ambos. Mas prepare-se. Implementar tudo isso pode demandar novas ideias, novas habilidades e até novos relacionamentos. Provavelmente nada parecerá natural no início. Isso é normal. Ser proposital geralmente se trata de fazer as coisas além do natural. Quando você se compromete a alcançar resultados extraordinários, precisa fazer tudo o que for necessário. Se você estiver fazendo o melhor que pode, mas tem certeza de que os resultados ainda não são os melhores possíveis, mude de E para P. Procure modelos e sistemas melhores, caminhos que podem levá-lo adiante. Depois, adote novas ideias, novas habilidades e novos relacionamentos que o ajudem a seguir por esses caminhos. Torne-se proposital, revelando seu verdadeiro potencial. 3. Viva o ciclo de responsabilização. Existe uma conexão incontestável entre o que você faz e o que você ganha. Ações determinam resultados e resultados informam ações. Seja responsável e esse movimento de feedback mostrará as coisas que você precisa fazer para alcançar resultados extraordinários. É por isso que deve se comprometer a viver o ciclo de responsabilização de resultados. Tomar controle total de seus resultados, tornando-se o único responsável por eles, é o melhor jeito de caminhar para o sucesso. Sendo assim, a responsabilização é provavelmente o mais importante dos 3 compromissos. Sem ela, sua jornada a caminho da maestria será barrada assim que você encontrar um desafio, e não descobrirá como ultrapassar os limites ao longo do caminho. Pessoas responsáveis aprendem com os contratempos e seguem em frente. Pessoas responsáveis perseveram em meio a problemas e continuam adiante. Pessoas responsáveis colocam-se em direção ao sucesso e nunca defendem ações, níveis de habilidade, modelos, sistemas ou relacionamentos que não dão conta do recado. Elas colocam o melhor de si no que for preciso, sem reservas. Pessoas responsáveis alcançam resultados que outras apenas sonham em alcançar. Enquanto a vida acontece, você pode assumir a postura de um autor ou de apenas uma vítima. Há 2 opções: responsabilizar-se ou não. Isso pode soar curto e grosso, mas é verdade. Diariamente escolhemos uma abordagem ou outra, e as consequências nos acompanham para sempre. Para ilustrar a diferença, considere a história de 2 gerentes de 2 empresas concorrentes durante uma mudança súbita no mercado. Num mês, uma fila contínua de consumidores cruza as portas. No seguinte, não aparece ninguém. A reação de cada gerente faz toda a diferença. O gerente responsável sintoniza imediatamente. O que está acontecendo aqui? Ele investiga exatamente o que está enfrentando. O outro se recusa a tomar conhecimento dos fatos. É um erro, uma falha, uma anomalia. Ele dá de ombros, como quem diz, mês fraco. Enquanto isso, o gerente responsável, depois de descobrir como um concorrente abocanhou boa parte do mercado, aceita a realidade e afirma: então é assim que vai ser, e toma as rédeas da situação. Se é para ser, depende de mim.
Ser capaz de acessar a realidade logo de cara lhe dá uma boa vantagem. Colocam em posição de pensar sobre o que pode fazer diferente. O outro gerente fica brigando com a realidade. Cria um ponto de vista alternativo, colocando a responsabilidade em outras coisas. É assim que vejo as coisas, ele retruca. Se as pessoas da empresa fizessem o trabalho delas, não teríamos problemas como esse. O gerente responsável procura soluções. Mais importante, assume que faz parte da solução. O que posso fazer? Quando encontra a tática certa, age. As circunstâncias não vão mudar sozinhas, ele pensa. Então vamos em frente. O outro gerente, depois de culpar os demais, começa a tirar o corpo fora. Não é minha função, declara ele. E contenta-se em esperar que as coisas melhorem. Contada desse jeito, a história mostra uma diferença bem marcante, certo? Um deles está ativamente tentando ser autor de seu destino. O outro simplesmente se senta no banco do passageiro. Um se responsabiliza. O outro está sendo a vítima. Um vai mudar o resultado, o outro não. Tudo bem, vítima é uma palavra muito forte. Por favor, entenda que estou descrevendo uma atitude, não uma pessoa. Porém, se essa postura for mantida por muito tempo, aquela pode tornar-se o mesmo que esta. Ninguém nasce vítima, é apenas questão de atitude ou de perspectiva. Mas se deixar persistir, o ciclo se torna hábito. O oposto também é verdadeiro. Qualquer pessoa pode se responsabilizar a qualquer momento. E quanto mais você escolher o ciclo de responsabilização, mais provavelmente esta será a sua resposta automática a qualquer adversidade. Pessoas muito bem-sucedidas têm clareza quanto ao papel que exercem nos eventos de suas próprias vidas. Não temem a realidade. Buscam-na, admitem e assumem. Sabem que esse é o único jeito de revelar novas soluções, aplicá-las e vivenciar uma realidade diferente. Assim elas se responsabilizam e vão em frente. Veem resultados como informação que podem usar para tomar atitudes ainda melhores, conseguindo resultados mais satisfatórios. É um ciclo que entendem e usam para alcançar resultados extraordinários. Um dos jeitos mais rápidos de trazer a responsabilização para a vida é encontrar um parceiro. O senso de responsabilização pode vir de um mentor, de um colega ou, em última instância, de um coach. Não importa o caso, é crucial que você adquira uma relação de responsabilização e dê a seu parceiro a licença de falar a verdade. Um parceiro de responsabilização provê feedback franco e objetivo sobre sua atuação e pode oferecer ideias cruciais ou até mesmo expertise quando necessário. Na minha opinião, um coach ou mentor é a melhor escolha para parceiro de responsabilização. Um colega ou amigo pode sem dúvida ajudá-lo a ver as coisas que você talvez não veja. E uma responsabilização contínua vem do acordo firmado entre você e seu parceiro de que você poderá ser criticado verdadeiramente. Quando essa é a natureza da relação, ocorrem os melhores resultados. Anteriormente, discuti a pesquisa da doutora Gail Matthews sobre os indivíduos que escreviam seus objetivos e alcançavam 39,5% mais chances de obter sucesso. Mas há mais a contar nessa história. Indivíduos que escreviam seus objetivos e enviavam relatórios para amigos tinham 76,7% mais chance de alcançá-los. Por mais eficiente que seja escrever objetivos, basta compartilhar seu progresso na busca por objetivos com alguém regularmente, até mesmo um amigo, para você ter o dobro de eficácia. Responsabilização funciona. A pesquisa de Erickson sobre a execução expert confirma a mesma relação entre os profissionais de elite e o coaching. Ele observou que a diferença mais importante entre os amadores e os 3 grupos de profissionais de elite é que o futuro profissional de elite procura professores e coaches, fazendo treinos supervisionados, enquanto o amador raramente busca práticas similares. Um parceiro na responsabilização causará um impacto positivo na produtividade. Ele o manterá honesto e em dia. Só você saber que alguém esperando seu próximo relatório de progresso já pode incentivar melhores resultados. Idealmente, um coach pode treiná-lo para que você maximize sua atuação com o passar do tempo. É assim que os melhores se tornam os melhores. O coaching vai ajudá-lo com os 3 compromissos a serem firmados com a única coisa. No caminho em direção à maestria, na jornada de E para P e ao viver o ciclo de responsabilização, um coach vale muito a pena. Na verdade, seria difícil encontrar empreendedores de elite que não tivessem esse tipo de profissional ajudando-os nas áreas-chave de suas vidas. Nunca é tarde nem cedo demais para contratar um coach. Comprometa-se a alcançar resultados extraordinários e você vai descobrir que um coach oferece a melhor chance para isso. Boas ideias. 1. Comprometa-se a ser o melhor. Resultados extraordinários acontecem apenas quando você dá o melhor de si para tornar-se o melhor possível em sua função mais importante. É esse, em essência, o caminho para a maestria. E, porque demora até alcançarmos a maestria, é necessário comprometimento para chegar lá. 2. Seja proposital quanto à sua única coisa. Mude de E para P. Faça uma jornada em busca de exemplos e sistemas que podem levá-lo mais adiante. Não se contente com o que vem naturalmente. Abra-se para novas ideias, novas habilidades e novos relacionamentos. Se o caminho para a maestria é comprometer-se em ser o seu melhor, ser proposital é comprometer-se em adotar a melhor abordagem possível. 3. Assuma seus resultados. Se você deseja resultados extraordinários, agir como vítima não vai funcionar. As mudanças ocorrem apenas quando você se responsabiliza. Então saia do banco do passageiro e sempre opte por ser o motorista. 4. Contrate um coach. É difícil encontrar pessoas que alcançam resultados extraordinários sem um profissional desses. Lembre-se, não estamos falando de resultados ordinários. Estamos em busca do extraordinário. Esse tipo de produtividade engana muita gente, mas não tem de ser assim. Quando você reservar um bloco de tempo para sua prioridade mais importante, protegê-lo e trabalhar dentro dele o mais eficientemente possível, será cada vez mais produtivo. Viverá o poder da única coisa. Agora, você só tem de evitar ser assaltado. 17. Os 4 ladrões. O foco resume-se a decidir quais coisas você não vai fazer. John Carmack. Em 1973, um grupo de seminaristas participou sem saber de um grande estudo conhecido como o Experimento do Bom Samaritano. Eles foram recrutados e divididos em 2 grupos para ver se ajudariam ou não uma pessoa com dificuldades, e quais fatores influenciariam nessa decisão.